Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre distância entre dois pontos. Para esta aula, trouxemos alguns exemplos. Então, vamos lá. Exemplo de número 1 diz assim: na figura indicamos o menor caminho para ir do ponto A ao ponto B, passando pelo eixo X. Se A é igual a 2 e 4, ou seja, se A tem coordenadas 2 e 4, e B tem coordenadas 8 e 2, quanto mede esse caminho? Olhando para esse triângulo, visualizando esse gráfico, nós poderíamos dizer que o menor caminho de A até B seria assim. Então, esse seria o menor caminho. Só que o enunciado está dizendo que é o menor caminho para ir do ponto A ao ponto B passando pelo eixo X, ou seja, tem que tocar no eixo X. E se eu fizer daqui até aqui, de A para B, eu não vou estar passando por X. Então, tem que passar por X para percorrer esse menor caminho. Então, o que nós temos que fazer? Vamos lá. Nós estamos trabalhando com coordenadas. Então, significa dizer que existe um ponto simétrico. Então, que ponto simétrico é esse? É aquele ponto que é oposto. Então, nós vamos aqui dar prosseguimento à reta. E nós vamos pegar o simétrico desse B, que nós chamaremos de B'. Quando eu traço aqui o simétrico desse B, o B', eu posso afirmar que essa distância é igual a essa distância. Então, significa dizer que agora eu tenho uma outra coordenada. Perceba que continua a distância de A até B. Eu peguei esse espaço e trouxe ele para cá. Então, eu peguei esse espaço e fiz o transporte desse segmento para cá. Certo? Fiz o transporte do segmento. Então, agora, a coordenada do B vai mudar. Por quê? Porque é 8 de X e 2 de Y. Só que quando eu pego esse ponto B e trago ele aqui para baixo, abaixo da reta X, então significa dizer que a minha coordenada Y, ela altera o sinal. Então, existe agora uma nova ligação . Existe agora uma nova ligação. Então, esse meu Y agora, ele é negativo. Então, meu Y agora é negativo. O meu X permanece positivo porque ele vai continuar aqui, o meu X. O meu X permanece aqui, que é a coordenada do B. O meu X permanece, mas o meu Y agora ele altera. O meu Y está descendo. Então, se ele está descendo, a minha coordenada Y é negativa. Então, como é que fica? A coordenada X permanece. Vou substituir o valor logo. Então, a minha coordenada X permanece. Só que a minha coordenada Y, como desceu, vai alterar o sinal, porque o Y para baixo ele é negativo. Fica menos 2. Ou seja, agora a coordenada do ponto A é 2 e 4. A coordenada do meu B', que é o simétrico do B, é 8 e menos 2. Então, eu farei agora a distância entre o ponto A e o simétrico do B, que é o B'. Ele é o simétrico. Então, fica x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, e fecha o sinal da raiz. Agora, a distância de AB'. Quem é o meu x2? Então, eu vou chamar essas coordenadas de x2, x1, ou x2, y2, e aqui de x1, y1. Então, quem é o meu x2? O meu x2 é 8, menos o meu x1, que é 2, elevado ao quadrado. Quem é meu y2? Menos 2,
menos o meu y1, que é o 4. Então, fica menos 4 elevado ao quadrado. Distância de AB' é igual a raiz quadrada. 8 menos 2 dá 6 elevado ao quadrado. Sinais iguais soma e repete o mesmo sinal, então fica menos 2 mais 4, 6 elevado ao quadrado. A distância de AB' é igual a 6 ao quadrado, é 6 vezes 6, que dá 36. Base negativa elevado ao expoente par dá positivo. 6 ao quadrado dá 36. Agora perceba, se eu pegar o 36 e somar com 36, vai dar 72. Só que 72 não tem raiz quadrada exata. Então, o que eu faço para simplificar esse radical sem precisar utilizar a decomposição em fatores primos? Então, perceba, o 6 está repetindo duas vezes. Eu coloco em forma de produto, ó, distância de AB', duas vezes. Duas vezes quem? O 36. Agora perceba, o 2 não tem raiz quadrada exata, ele vai permanecer dentro do radical. Raiz quadrada de 2 vezes. Mas o 36 tem raiz quadrada exata, que é o 6. Então, coloca aqui, ó, fora do radical. Distância de AB', 6 vezes o raiz de 2, dá 6 raiz de 2. Então, a distância, a menor distância do ponto A ao ponto B, passando pelo eixo X, é 6 raiz de 2. Vou dar um espaço aqui para vocês tirarem o print. Então, exemplo de número 2 agora. Se P, o ponto P, x e y, ele é equidista de A, menos 3, de coordenadas menos 3 e 7, e B, de coordenadas 4 e 3, qual é a relação existente entre x e y? Então, vamos lá. Nós temos um ponto P, esse ponto P, de coordenadas x e y, e diz que ele é equidista do ponto A. Ponto A, de coordenadas menos 3 e 7. E do ponto B, de coordenadas 4 e 3. Então, o que quer dizer equidista? Equidista quer dizer que esse ponto P, ele está à mesma distância de A e B. Então, a mesma distância de P até A é a mesma distância de P até B. Então, isso significa dizer equidista. Quer dizer que esse ponto que é equidista dos demais, ele está à mesma distância dos dois pontos. Então, o que nós faremos? Nós faremos a distância de A até P será igual à distância de B até P. Tem essa relação aqui, ó. Nós vamos igualar essas duas distâncias. Nós podemos fazer todo mundo junto, mas podemos fazer separado. Eu farei separado para não ficar uma poluição visual. Primeiro eu faço a distância de A até B. De A até P. Então fica x2 menos x1 elevado ao quadrado, y2 menos y1 elevado ao quadrado. Fecho o sinal da raiz. A distância agora de A até P. Então vamos lá. A e P. Esse A, que tem as coordenadas descritas, eu vou chamar de x2 e y2. E aqui o x vai ser x1 e y1. Certo? Então fica assim. Que é meu x2? Menos 3. Menos o meu x1. Meu x1 é x. Para não ficar aqui negativo, eu posso fazer a troca. Para não ficar aqui com esse menos aqui no começo, que ele pode confundir. Eu posso fazer aqui a troca. Aqui, x2, y2,
e aqui x1, y1. Então, eu vou chamar o ponto A de x1, y1 e o ponto P de x2, y2. Então, quem é o x2? x2 é x, menos o x1. O x1 é menos 3. Então, tem o menos da fórmula com o menos da coordenada. Então, toda vez que a segunda coordenada for negativa, o menos da fórmula com o menos da segunda coordenada fica positivo. Então, mais 3 elevado ao quadrado. E aqui meu y2, que é meu y2, é o próprio y, menos o meu y1, que é o 7 elevado ao quadrado. Pronto. O que eu faço agora? Eu vou deixar essa informação aqui. Então, deixa do jeito que está aqui. Certo? Aí nós vamos agora calcular a distância de B até P, ou de P até B. Então, fica assim. Distância de B até P. Então, fica x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Então, distância de B até P igual a raiz quadrada. Eu já chamei aqui de x2 e y2. Agora eu chamo aqui de x1 e y1. E faço a mesma coisa que fiz aqui. Ó. Quem é meu x2? É o x. Quem é meu x1? É o 4 elevado ao quadrado. Quem é meu y2? É o próprio y. Meu y1 é 3 elevado ao quadrado. E aí, eu vou pegar e fechar aqui. Ao que nós vimos no princípio? Nós vimos que a distância de A até P é igual à distância de A até B. Então, vamos igualar agora. A distância de A até B é igual à distância de B até P. Então, quem é a distância de A até P? Então, está aqui, ó. Raiz quadrada de x mais 3 ao quadrado, mais y menos 7 ao quadrado, fecha o sinal da raiz, igual raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. Fechou. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma igualdade desses radicais. Então, eu elevo ao quadrado os dois membros. Ó. Elevo ao quadrado aqui e elevo ao quadrado aqui. Por que eu estou elevando ao quadrado? Porque a minha raiz é quadrada e eu quero eliminar esse sinal da raiz. Cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui. O que ficou? Ficou x mais 3 ao quadrado, y menos 7 ao quadrado, igual. E aqui, x menos 4 ao quadrado, e aqui, y menos 3 ao quadrado. O que eu farei agora? Eu vou desenvolver esses produtos notáveis. Aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, ó, primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. E aqui, a mesma coisa. Primeiro termo ao quadrado, menos, aqui é menos, ó, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Certo? Aqui é uma igualdade, né, gente? Deixa eu colocar aqui. Mais. Então, ficou aqui. Então, nós vamos desenvolver esse produto notável. Nós vamos utilizar essa formulazinha aqui, gente, ó. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Quando for quadrado, a soma. E quando for quadrado, a diferença, primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos o quadrado da soma, essa primeira fórmula aqui, ó,
Onde houver o primeiro termo, eu vou colocar o x. Onde houver o segundo termo, eu vou colocar o 3. Então fica, ó, primeiro termo ao quadrado. Então aqui é x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, então é o x. Vezes o segundo termo, é o 3. Mais o segundo termo ao quadrado. Pronto. Aqui, primeiro termo ao quadrado. Só que agora é a diferença. Ó. Então vai mudar o menos aqui. Ó. Menos 2 vezes o primeiro termo. Vezes o segundo termo. Mais o segundo termo ao quadrado. Aí esse sinal de igualdade. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço lá. Primeiro termo ao quadrado. Aí menos 2 vezes o primeiro termo. Vezes o segundo termo. Mais o segundo termo ao quadrado. Mais. E aqui também, ó, primeiro termo ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo. Vezes o segundo termo. Mais o segundo termo ao quadrado. O que nós vamos observar? Ó, eu tenho x ao quadrado no primeiro e x ao quadrado no segundo. Eu cancelo. Mesmo número com sinal diferente, você cancela. Mais y ao quadrado, mais y ao quadrado. No primeiro e no segundo membro. Cancela. E aí eu vou desenvolver o restante. 2 vezes o 3 dá 6, vezes x, 6x. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes o 7, 14, vezes y, 14y. 7 ao quadrado, 49. 2 vezes o 4, 8, vezes x, 8x. Então, menos 8x. 4 ao quadrado, 16. Aí, menos. 2 vezes o 3, 6, vezes o y, 6y. 3 ao quadrado, 9. Ainda dá para cancelar, ó. Mais 9, membros diferentes dá, vai cancelar, vai dar 0. Certo? Tem mais alguma coisa para cancelar? Não. Então, pega 6x menos 14y mais 49. Aí vem aqui, ó, menos 8x. Está menos 8x no segundo membro, então vem para cá somando. Ó. Menos 6y vem para cá somando, mais 6y. Mais 16 vem para cá, menos 16. E aí não ficou nada igual a 0. Então esse menos 8x veio para o primeiro membro, alterou o sinal. Mais 16 veio para o primeiro membro, alterou o sinal. E o menos 6y veio para o primeiro membro, alterou o sinal. Aí vamos agora organizar. X com x, y com y. 6x mais 8x menos 14y mais 6y mais 49 menos 16 igual a 0. 6x mais 8x dá 14x. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior. 14 menos 6 dá 8, menos 8y. Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior, mais. 49 menos 16, isso dá 33. Igual a 0. Aí vamos organizar, esse y fica primeiro porque é uma equação da reta. Então isso aqui nós vamos perceber que é uma equação da reta. Vai ficar 14x menos 8y mais 33. Então, 14x menos 8y mais 33 igual a 0. Então, qual é a relação entre x e y? Então, a relação entre x e y é uma equação da reta. Vou dar espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.